Boa noite a todos. É sempre uma alegria retornar a esta casa, sentindo o carinho de todos vocês, encarnados e desencarnados. Saudamos a equipe espiritual presente aqui também, ao mentor da casa. E para nós falarmos um pouquinho da origem do bem e do mal, que está no capítulo 3 da Gênese, nós antes vamos ter que ver os atributos de Deus. Vamos entender um pouquinho o que é Deus e quais são os seus atributos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 10, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta que Kardec nos trouxe foi: não. Falta-lhe para tanto um sentido. Então, por mais que nós tenhamos vontade e estudo, a gente ainda não vai conseguir compreender totalmente a natureza de Deus. Nos é dado algumas pinceladas, mas falta para nós ainda alguma coisa. Será um dia, então, permitido o homem compreender esse mistério da divindade? Só quando o nosso espírito não estiver mais obscurecido pela matéria, isto é, quando nós já tivermos chegado à perfeição. Então, enquanto espíritos encarnados, enquanto estivermos ainda nesta caminhada evolutiva, não nos é permitido entender plenamente a divindade. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas das suas perfeições? Sim, de algumas. O homem compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. E aí nós vamos ver algumas das perfeições de Deus. Nós vamos conseguir entender mais. E aí Kardec diz assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos aí uma ideia completa dos seus atributos? Do nosso ponto de vista, enquanto encarnados, desse ponto de vista limitado, sim. Mas ainda falta muito para a gente conseguir compreender. Então, vamos lá. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. E é assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito, à eternidade. Então, Deus não teve um começo. Deus não saiu do nada. Deus, a gente não consegue compreender de onde surgiu o início de tudo. Ele é imutável porque ele não está sujeito a mudanças. As leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade se Deus estivesse sujeito a mudanças. Imagina Deus com mudança de humor. Como é que estaria o universo inteiro? Não tem, né? Então, Deus é imutável, é sempre igual. Ele é imaterial, porque ele difere de tudo aquilo que a gente chama de matéria. Tudo que a gente tem conhecimento, que a gente consegue perceber, e até aquilo que o ar que a gente respira, que a gente não percebe, mas que ele está aqui, a gente sente, os fluidos que nos rodeiam, tudo isso a gente consegue perceber, sentir. Mas Deus é diferente de tudo isso. Então, daí, de novo, a gente não consegue mensurar o que é Deus. E ele é único, porque se houvesse outros deuses, não haveria unidade de vistas nem poder de organização no universo. Deus é único. É ele que construiu tudo e é ele que rege tudo.
E Ele é todo-poderoso, justamente porque Ele é único. Porque Ele que comanda tudo. E também, se Ele não fosse único, haveria uma guerra entre deuses, né? E isso a gente sabe que é impossível, não haveria estabilidade. E Ele é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. No momento que nós duvidarmos da bondade e da justiça divina, nós já não estamos mais crendo em Deus. Nós estamos colocando em dúvida tudo que Ele é. E se a gente olhar tudo que rege o nosso universo, não tem como colocar em dúvida a justiça e a bondade divina. E não podendo colocar a justiça e a bondade divina em dúvida, nós vamos ver que o mal não pode ter tido em Deus a sua origem. Deus criou o mal? Não. Não pode ter vindo de Deus. No livro esse livrinho, O que é o Espiritismo? Um excelente livrinho para a gente reler, quem já leu, ou ler quem ainda não leu. Pergunta 129. Deus não criou o mal, mas estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas, porque Ele é soberanamente bom. Aquele que a observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, não as observaram sempre, e o mal resultou-lhes pelas suas infrações a essas leis. Então, o mal tem origem aonde? Nas imperfeições do homem. No burlar as leis de Deus. As leis que nós já temos na nossa consciência do certo e do errado. E quando nós burlamos essas leis, ali é onde gera o mal. Se o mal tivesse sua origem num ser especial, este seria igual a Deus. Teríamos duas potências rivais a dirigir o universo, em luta incessante, uma pelo bem e outra pelo mal. A origem do bem é Deus, a origem do mal é o homem. O bem se origina das leis divinas, todas perfeitas, e o seu cumprimento gera o bem. O mal tem a sua origem nos vícios e paixões humanas, cujas raízes se encontram no instinto de conservação. E aí nós vamos lá para o instinto. Esse instinto que ainda rege a nossa vida, muitas e muitas vezes. Muitas vezes a nossa reação em determinado momento é do nosso instinto, não é já do ser inteligente. Quando nós vamos avançando em moralidade, utilizando a nossa inteligência, porque é isso que nos distingue do animal, é o princípio inteligente, que o animal ainda é instinto, e no homem existe o princípio inteligente justamente porque é isso que vai fazer com que ele evolua. É utilizando a sua inteligência. Então, o mal tem a sua origem nos vícios e paixões humanas, cujas raízes se encontram no instinto de conservação, fortemente presente nos animais e nos seres primitivos, mas que vai se enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve e domina a matéria. O mal é, pois, temporário e relativo. Temporário e relativo. É relativo por quê? Porque o que é mal para mim é bom para ti. E aí, muitas vezes, hoje, muitos costumes que existem em determinada cidade, em determinado país, é diferente de costumes dos outros países. Para eles, é bom
nós enxergamos como um mal. Por exemplo, endeusar animais, as vacas, as coisas assim, e os bichos. Então, assim, para nós isso parece fora, mas para eles é correto. Então, é relativo. E ele é temporário por quê? Porque a gente, conforme vai compreendendo, evoluindo nas leis de Deus, compreendendo a natureza e evoluindo como ser espiritual que somos, nós vamos mudando e vamos deixando de fazer coisas que seriam más e mudando a nossa maneira de ser. Então, ele é temporário. E o Chico mesmo dizia que tudo passa, e o mal também vai passar. Porque o nosso planeta está indo para esse planeta de regeneração. O mal vai passar. Talvez hoje a gente esteja vendo tantas coisas ruins que aos nossos olhos estão muito más, porque fere as pessoas, fere a dignidade das pessoas, fere tudo aquilo que a gente acredita como sendo bom e justo, né? Se a gente crê na justiça, a gente diz, como é que pode isso acontecer? Mas é justamente para que haja a limpeza. Quando as coisas vêm à tona, é feito o expurgo, a depuração. Kardec classificou em 2 categorias os males físicos e os males morais que atingem a humanidade. Um dos males são aqueles que provêm da nossa vontade. São os que o homem cria pelos seus atos e pensamentos, os que provêm de seus vícios, como o orgulho, o egoísmo e a ambição. Vocês viram como a gente sempre volta ao orgulho, à ambição, ao egoísmo, que são os males que mais nos afligem. Enfim, de todos os excessos que praticamos. Nesses vícios está a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte e da maior parte das enfermidades. Tudo isso nós poderíamos evitar se nós tivéssemos a vontade de trabalhar no bem sempre. Se nós já tivéssemos erradicado de nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição, que faz com que a gente, às vezes, escolha caminhos que não seriam os mais corretos para a nossa vida. Mas por que isso ainda acontece conosco? Porque nós estamos nessa caminhada evolutiva. Porque nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito que está aqui na Terra hoje. Todos nós estamos caminhando juntos. E um e outro ajudando a vencer essas más inclinações. E tem também aqueles males que o homem não pode evitar, que são os males que provêm das forças e leis da natureza, como os flagelos destruidores, inevitáveis e que atingem, por vezes, extensas áreas e um grande número de homens. Tem coisas que a gente não pode evitar, como essas calamidades que estão acontecendo agora, esses efeitos da natureza. Embora que nós, homens, tenhamos também uma parcela de culpa em tudo isso que está acontecendo, porque nós jogamos lixo nas ruas, entopem os bueiros, aí dá os alagamentos. A gente não respeita a natureza, a gente tira as árvores do leito dos rios. Então, tudo isso também tem a parcela do homem de culpa. E esses flagelos que Deus permite que aconteça, também servem para depurar. A gente sabe que depois de uma chuvarada, aquele ar fica limpo, gostoso de respirar. Então, Deus também está fazendo ali uma asepsia. Está permitindo que, através do mal, um bem ocorra. E todos os males da nossa vida, com certeza, tem ali um fundamento para que aconteça, para que dali saia um bem. A gente não compreende, a gente não aceita, mas lá na frente a gente vai ver que dali saiu um bem muito grande, porque a gente se fortaleceu, a gente se tornou uma pessoa melhor. Aquele tombo que a gente leva no orgulho, na vaidade, nas crenças, às vezes, que a gente tem,
aquilo que coloca a gente lá embaixo vai nos transformar em outras pessoas, vai nos transformar em pessoas mais humildes, mais amorosas, porque quando a gente sente a dor do outro, a gente se torna melhor. Isso é ser misericordioso. Às vezes a gente não consegue sentir a dor do outro porque a gente está num patamar acima, porque a gente não se coloca na situação dele. Mas quando a gente leva aquele tropeço e se coloca, e se sente, e se passa por aquilo, a gente sabe o quanto dói, e aí a gente se modifica internamente. Então Deus permite a existência do mal para o homem perceber que aquilo que muitas vezes lhe afigura um mal é um meio que lhe fará progredir em conhecimento, estimulando a inteligência. Porque através de um flagelo, como está acontecendo agora, os homens vão ter que trabalhar a sua inteligência e procurar uma forma de solucionar os problemas que estão acontecendo. Então, dali também está saindo um progresso. A dor é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. Deus, cheio de bondade, colocou o remédio ao lado do mal, quer dizer, do próprio mal faz sair o bem. E isso a gente tem que sempre ter em mente, que nunca o mal é mal por si só. Dali sempre vai sair um bem futuro. Alguma coisa vai se extrair daquele mal. E Buda nos colocou que o conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. A ignorância do homem não saber como agir diferente, não compreender ainda as leis divinas, e o conhecimento que liberta. Tudo que nós lermos, tivermos de conhecimento, isso vai nos libertar para tomar novos rumos. Na Terra, a influência dos maus sobrepuja os dos bons, por fraqueza desses. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. A gente pensa que o mal tomou conta, né? A gente só vê tanta coisa ruim. Mas por que o mal toma conta? Porque os bons são tímidos. Porque os bons não dão a cara para bater. Eles não revidam. Os bons ficam esperando que alguma coisa aconteça. Então, o mal só tem o tamanho que tem porque a gente permite. Se nós agíssemos no bem, com certeza seria diferente. É a mesma coisa que nós, aonde tu não acende uma lâmpada, há escuridão, né? Se nós formos acendermos a luz, com certeza a claridade acontece. Quando nós estamos na escuridão dos nossos dias tormentosos, se nós acendermos a chama interior da fé, da esperança, se cada um acender a sua chama, olha a claridade toda que a gente consegue colocar ao redor da nossa vida. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este. Eu não fiz nada, mas eu estou usufruindo. Sou tão culpada. É como se eu houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Olhamos a nossa consciência. A nossa consciência rege a nossa vida. Você queria que aquilo ali acontecesse com você? Não. Então não participe, não usufrua, não faça. Esse é o nosso leme. Não vamos fazer nada aos outros que não gostaríamos que fizesse para nós. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova. É que o teria praticado se pudera ou se ousara. Forte isso, né? Será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não.
é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então não dá para ficar em cima do muro, gente. Hoje, nesse tempo, nessa época, nessa encarnação tão importante, não dá. Não dá para ficar estanque, parado, esperando passar. Nós temos que agir. E de que forma nós vamos agir? Lembrem-se, nós somos os braços de Deus na terra. Deus age através de nós. Em todas as circunstâncias da vida, Deus age através de nós. Lembrem-se, somos os braços de Deus na terra. Então, quando vocês se depararem com alguma situação, lembrem-se, o que Deus faria? Ajam, façam. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes. Muitos se justificam estar no crime, estar com determinados vícios, porque o meio facilitou. Sim, mas ainda nisso há uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Lembrem-se que nós programamos a nossa encarnação lá no plano espiritual? Lembrem-se? Então, lá nós pedimos para reencarnar em determinado lugar, para passar por determinadas situações e vencer algumas coisas que fez com que a gente decaísse no passado. Então, aqueles que estão hoje numa situação mais vulnerável em determinado local, terão sim suporte para vencer, se assim tiverem força de vontade. São escolhas. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios, podes encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. Lembrem que eu disse, nunca estamos sós. Deus sempre coloca ao nosso lado alguém para nos auxiliar nesses momentos complicados. Se Ele é bom, generoso, justo, Ele nos jogaria lá e nos deixaria a bel prazer, sabendo que nós podíamos falir naquele propósito? Não. Ele colocaria alguém ali do nosso lado para ser a nossa bengalinha, a nossa força, o nosso ombro para nos auxiliar. Para aprendermos a nos amar, temos que integrar o bem e o mal que existe dentro de nós. O bem e o mal são polaridades necessárias que, através do mal, se chega ao bem. A sua existência é real. Negar sua realidade constitui perigosa forma de escamoteá-lo. Quando só aceito a minha parte boa e nego o meu lado mal, reprimo, dando mais força à medida que não lido com ele na minha consciência. Quando esses sentimentos reprimidos vêm à tona, vem como um tsunami e fica fora do meu controle, pois você não os conhece ou lida com eles. O que acontece? Todos nós temos o nosso lado luz, o nosso lado sombra. Não vamos negar esse lado sombra que todos nós temos, mas vamos trabalhar ele. Porque se a gente vai sufocando, de repente ele explode. E é aquele momento de ira que a gente não consegue se controlar, muitas vezes. E que acontece? Acontece. Então, vamos conhecer esses lados negativos que nós temos, esses lados sombra,
Esse lado que às vezes nos puxa mais para o negativismo, para o pessimismo, que nos coloca lá embaixo, que faz com que a gente critique, maldiga, que a gente olhe os outros com um olhar um pouco mais de inveja. Então, vamos conhecer esse lado em nós e trabalhar. Trabalhar ele, conversar com ele e colocar para fora. E fazer com que as nossas virtudes cresçam, apareçam, sejam maiores do que o nosso lado sombra. Como transformar as tempestades do mal em atitudes do bem? A vigilância dos pensamentos. Nosso pensamento comanda tudo, né? Então, o pensamento tem que estar sempre no orai e vigiai. Vem um pensamento negativo, substitui por um positivo. A oração sincera, a prece, estar ligado com o alto, com a espiritualidade maior. Ligar, falar do fundo do coração, com sentimento com Deus. A prática do bem e da caridade. Não à fofoca e à maledicência. Não aos vícios e às drogas. Não ao ódio e à raiva. A autovigilância e exame de conduta. Correção imediata de qualquer erro cometido. Luta contra as injustiças. Pensamento constante no bem e evolução a cada dia. Essa correção imediata de qualquer erro cometido. Vejam que importante isso. Não está dizendo não erre, porque todos nós erramos em algum momento. Mas, se dando conta do erro, vamos corrigir. Vamos pedir perdão, vamos pedir desculpas, vamos retomar o caminho. Sermos benevolentes, sermos humildes o suficiente para reconhecer o erro e corrigir. E aí, muitas vezes, nós nos colocamos, né, em lobo com pele de cordeiros. Lá dentro de nós tem aquele lobo querendo avançar, morder, e a gente vem com aquela carinha de cordeirinho, né? Uma noite, um sábio contou ao seu neto sobre a guerra que acontece dentro das pessoas. Ele disse: a batalha é entre dois lobos que vivem dentro de todos nós. Um é mau, é a raiva, a inveja, o ciúme, a tristeza, o desgosto, a cobiça, a arrogância, a pena de si mesmo, a culpa, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras, orgulho falso, superioridade e ego. Mas tem o outro que é bom, que é alegria, que é paz, que é esperança, que é serenidade, que é humildade, bondade, benevolência, empatia, generosidade, verdade, e tem muita compaixão e fé. O neto então pensou nessa luta e perguntou ao avô: qual lobo que vence? E o sábio respondeu: vence aquele que você alimentar. Então, aquele que nós alimentarmos mais dentro de nós é que vai vencer. Se eu alimento a inveja, o orgulho, a vaidade, a superioridade, se eu dou vazão a esses sentimentos, esse lobo vai crescendo, vai nos dominando. Mas se eu procuro ser generoso, humilde, sereno, transmitir paz, com certeza a gente vai alimentando esse lobo bom e vamos nos sentir melhores e esse lobo bom vence. Joana de Ângeles nos diz que o bem não te imunizará do sofrimento, resolvendo todos os problemas, mas auxiliar-te-ás a enfrentar as situações difíceis com ânimo robusto, evitando que te encharques no pessimismo e oferecendo-te resistência para vencer dificuldades e não contrair novos compromissos negativos. É o convite para estar no bem.
E mais um recadinho de Joana: a vida é bela. Eu nasci para amar. Eu vivo para servir. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mau. Há um sol brilhando dentro de mim. E que esse sol possa permanecer brilhando dentro de cada um. Que esse sol possa irradiar de dentro de cada um a todo lugar aonde vocês se encontrarem. Que esse sol possa fazer brilhar a vida de vocês, para que nenhuma sombra, nenhuma tempestade possa se fazer chegar. E que cada dificuldade que possa surgir no caminho, que ela possa ser vencida com muita fé, com confiança nesse Pai maior que rege a nossa vida. Que nada nos acontece por acaso. E que lembrem-se que o que hoje parece um mal vai trazer muitas alegrias no futuro. O tempo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Tenhamos essa certeza, tenhamos essa fé dentro de nós. Tenhamos a certeza de que Deus olha por nós em todos os instantes da nossa vida, que nós não estamos sós nunca. Que Jesus, então, abençoe a todos. Eu agradeço a atenção. Vamos fazer a nossa prece, então. Unidos, então, numa só vibração, num só pensamento, queremos agradecer à equipe espiritual aqui presente, que nos acolhe com tanto amor, que está nos atendendo em todas as nossas necessidades, trazendo esses fluidos que estão penetrando fundo em nosso ser, equilibrando cada célula que possa estar doente, mas principalmente equilibrando os nossos sentimentos. Obrigada, Senhor, por esta casa que nos acolhe, por esse alimento espiritual que recebemos na noite de hoje. E que ao sairmos daqui, possamos sair com o nosso coração pleno de esperança, de fé, e com a certeza que não estamos sós. Pedimos também, Pai, pelo nosso lar, por todos aqueles que ali se encontram, nossos familiares, que eles possam sentir a Tua presença amiga, trazendo muita luz, muita harmonia. E que o nosso coração possa também trazer a todos aqueles a quem, de alguma forma, ofendemos, que possa chegar até eles o perdão sincero de nossos corações. Perdoa-nos, Senhor, por ainda não compreendermos perfeitamente as Tuas leis divinas. Que assim seja.